exercício seguinte, ele fala pra gente que os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede acelerações a que o aparelho está submetido. Então, quem não sabia o que era acelerômetro, não se assuste pela palavra que você não conhece, só continua lendo o que ele explica. O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone, pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. Isso parece uma coisa que a gente conhece muito bem, né? Uma coisa pendurada que está oscilando. O que vocês pensam? Já só de ler essa parte. Imagina já um pêndulo, né? Com certeza é um pêndulo. O gráfico mostra os dados de uma componente da aceleração, corrigidos por um valor de referência constante, em função do tempo. Então, ele deu para a gente um gráfico dessa aceleração corrigida em função do tempo, e a gente vê uma coisa que a gente está bem acostumado, né? Parece uma ondinha. E uma ondinha tem umas coisas constantes, né? Frequência, período, a gente já vai pensando todas essas coisas conforme a gente vai lendo. Aí ele fala: com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja, confirmando a nossa suspeita, o de um pêndulo simples, a ângulos pequenos, essa parte é muito importante porque significa que a gente pode usar aquela nossa formulinha de aproximação para ângulos pequenos, que a gente conhece tanto o período quanto a frequência, como é que a gente calcula, né? Ele quer saber, então, qual é o comprimento do fio aproximadamente. E aí o nosso querido Dot fala pra gente que o π vale 3 e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já sabe, a gente desconfia, caso a gente não lembre da fórmula, a gente sabe que vai ter π e vai ter gravidade. Então, vamos lembrar. Na fórmula do período, a gente poderia usar período ou frequência, tá, gente? O que vocês acharem que lembra primeiro. Como no gráfico tem tempo, então eu vou usar a fórmula do período. A fórmula do período para pêndulo simples a ângulos pequenos é 2π vezes raiz de L sobre G. Mas essa é uma fórmula que muita gente fala para mim que confunde. É L sobre G ou é G sobre L? Toda vez que a gente vai ver esse assunto, eu escuto essa pergunta. Então, o que eu respondo toda vez que alguém me pergunta isso? Faz análise dimensional, que a gente descobre. Se você tiver invertido, não vai dar dimensão de tempo, que é o que a gente quer que dê. Porque período é medido em tempo. 2π não tem... Nossa, o que eu falei? O período é medido em segundos, né? É um tempo. 2π não tem unidade de medida nenhuma. E raiz de L sobre G, então tem que, de alguma maneira, chegar em uma unidade de medida de tempo, segundos. Então, o que a gente faz para conferir se a nossa fórmula está certa? Vamos lembrar como a gente faz análise dimensional. Então, vamos lá. L é o comprimento do fio, que é o que a gente quer saber, mas ele é medido em metros no sistema internacional, né? Um comprimento. E gravidade é uma aceleração, se a gente não lembrar, é só olhar ali no Dot, metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que isso tem que dar segundos, mas a minha raiz tem metro em cima e metros por segundo ao quadrado embaixo. Para eu simplificar e tentar descobrir se isso está dando segundos ou não, eu preciso fazer primeiro um barriguinha dentro da raiz, né? E depois tirar a raiz do que sobrar. Então, eu preciso colocar um embaixo do metro que está sozinho lá em cima, né? Vou fazer metro vezes segundo ao quadrado. E no meio vai ficar 1 vezes metro, que dá metro. Aí metro em cima com metro embaixo, se for cortar, vai sobrar raiz de segundo ao quadrado, que é segundo. E aí confirma que é realmente L sobre G. Se você tiver invertido, colocado G sobre L, e aí você ficou em dúvida e falou, nossa, será que era essa fórmula? Faz análise dimensional, você vai ver que não vai dar segundo. Aí você fala, não, tá errado, vou arrumar. Aí você inverte, confere de novo, e aí você vai lembrar, não, aí tá certo, tudo bem, posso continuar. Essa é a nossa fórmula mesmo, tá? Toda vez que você ficar em dúvida, a gente faz análise dimensional, não tem erro. Certo, então agora sim, vamos lá para nossa questão. Então, a gente sabe o 2 é 2, o π é 3, o L é que a gente quer, e a gravidade é 10. Tá. E o tempo? De onde vem o período? Eu não sei qual é o período, mas eu sei que o período, em uma ondinha, é o tempo que demora para o padrão se repetir, né? Para acontecer a mesma coisa outra vez. Então, a gente pode olhar ali no gráfico e a gente vê que tem um padrão, né? Uma descidinha, uma subidinha, uma descidinha, uma subidinha. E aí a gente pode ver quanto tempo demora para isso se repetir. Só que se a gente olhar, por exemplo, começando aqui no tempo 20, ele tá entre o menos 1 aqui, quase chegando no risquinho de cima, ele viria até mais ou menos aqui, só que se eu olho lá embaixo, eu não sei quanto tempo passou, assim, exatamente, porque ele não tá bem no meio do 21 e do 22, ele tá mais pra cá.
Não consigo saber exatamente. Vou tentar buscar de outro jeito, mas seria mais ou menos esse tempo. Se vocês quisessem chutar um valor ali, tipo, foi do 20 até 21, alguma coisa. Poderia até ser, mas não ia ficar tão preciso, tá, gente? Então, eu vou tentar de outro jeito. Eu poderia pegar, por exemplo, esse ponto aqui em cima até o outro ponto lá em cima. Que também não tá muito fácil, né? Eu sei que o primeiro ponto começou no 21, o outro foi até 22 e pouco. Então, eu vou tentar pegar mais de um, e daí eu faço uma regra de 3 para ver um só. Então, se eu pegar até aqui, que tá bem no risquinho, tá no 28. Então, do 21 até o 28, eu sei que se passaram 7 segundos. E quantas vezes o padrão se repetiu? Então, ele saiu de cima e foi até o de cima, foi uma vez. Aí, até o outro de cima 2 vezes, até o outro 3, até o outro 4, até o outro 5 vezes. Então, o padrão se repetiu 5 vezes em 7 segundos. Então, vou fazer uma regra de 3. 5 vezes em 7 segundos. Então, uma vez acontece a cada quanto tempo? E aí eu vou ter um valor um pouco mais preciso de quanto vai ser o período que eu vou substituir na fórmula do nosso pêndulo simples para descobrir o comprimento do fio, tá? Então, vou fazer ali regras de 3, 7 dividido por 5. Eu nem preciso fazer a conta, né? Vai dar 1, alguma coisa, mas não importa, eu posso deixar a impressão e substituir assim mesmo. Então, lembrando que está em segundos. Aí eu vou substituir lá, então vai ficar 7 sobre 5 igual a 2 vezes 3, raiz de L sobre 10. 2 vezes 3 é 6, eu vou passar esse 6 para o outro lado, estava multiplicando a raiz, então vai passar dividindo, vai passar lá junto com o 5. 6 vezes 5 é 30. Então eu já vou colocar 7 sobre 30. Aí eu quero uma coisa que está dentro da raiz, então eu preciso fazer a raiz sumir. Como eu faço sumir a raiz? Elevando os dois lados ao quadrado. Vamos elevar. 7 ao quadrado, 49, 30 ao quadrado é 900, do outro lado só corta a raiz, vai ficar L sobre 10. Aí o 10 que está dividindo L, vou passar multiplicando, vai ficar 490. Aí 490 dividido por 900, a gente pode cortar um zero, fica 49 dividido por 90. E aí é só fazer a continha, né? Isso vai dar uma dízima, mas se vocês aproximarem, é mais ou menos 0,54, na verdade é 4. Então a gente aproxima, só que está em metros, né? E ele quer em centímetros pelas alternativas. Então o que a gente faz? Multiplica por 100, anda duas casas com a vírgula para a direita e vai dar 54 centímetros, que é aproximadamente 50, né? A mais perto é 50, 100 tá bem longe disso. Então, a resposta é a letra C.